aproveito que tem algumas pessoas chegando atrasadas, eu já falei aqui hoje que é ambiências para o nosso grupo de pesquisa. Nós estamos alinhados com o grupo, a Rede Internacional de Pesquisa Ambiance.net, tá? Que é uma rede que reúne pessoas do mundo inteiro que trabalha sobre ambiências. Então, o que nós estamos falando quando falamos de ambiência é desse kit, desse conjunto, né, inseparável, indivisível, que é composto pelo suporte urbano, né, o suporte espacial, o suporte material, e todas as sensações e todos que emanam dessa ambiência, desse local. Então, a ambiência não é ambiente, tá? Ambiência é esse conjunto. São os cheiros, são os sons, é o vento, são as pessoas passando, é o sentimento, a atmosfera do local, uma atmosfera material e moral, né, que emana desse lugar, desse suporte espacial. Então, nós estamos falando de uma coisa indivisível, muito ampla, mas, no entanto, é super fácil de entender, né? Você pode muito bem entrar não sei, virei uma esquina e estava passando um bloco de carnaval. Nossa, a ambiência mudou completamente, né? Eu estou num lugar onde as pessoas estão calmas, refletindo, sentadas na grama, estou numa ambiência que me transmite uma sensação de paz, uma calmaria. E isso varia muito, não só espacialmente, mas varia na intimidade de cada um, porque você vai relacionar com os seus, as suas subjetividades, né? O que significa aquilo para você, com as suas memórias. Então, a ambiência, ela desperta essa memória que começa a trabalhar em você, né? É muito difícil de explicar, realmente, mas a ambiência é uma coisa muito fácil de compreender, né? Agora, como a Ethel preparou essa apresentação, é nossa, mas é antiga, e eu não revi hoje, então eu queria que você desse continuidade para a gente entender. Mas você me interrompe, então, quando quiser. Tudo bem. Super à vontade. Vamos lá. Gente, eu estou lutando aqui porque a gente está tentando gravar, e na gravação precisa fazer uma apresentação de forma diferenciada, mas acho que esse foi o melhor que eu consegui, né? Então, eu vou deixar aqui. Bem, onde queremos ir, tá? Que eu acho que é muito importante também de ser colocado. Nós queremos ir com vocês para dentro do que as ambiências representam. No campo de estudos de ambiência, que já começou há mais de 40 anos atrás, havia uma certa dúvida entre como colocar esse conceito. E ele foi muito colocado no início, inclusive desde da fundação do CRESON, que é o laboratório de estudos urbanos e sonoros lá em Grenoble, que faz parte da École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble. Tudo grande assim? Dentro do CRESON, eles começaram com grandes teóricos que falavam sobre atmosferas. As atmosferas são exatamente essa relação que a gente tem com o átmo. O átmo é a nuvem, é a fumaça, é onde a gente consegue entrar. É como se a gente, de repente, fosse defumado, né, por essa sensação. Por esse espaço, é um espaço transicional que está ligado aos nossos sentimentos, mas principalmente aos sentidos. O que eu sinto? Sentir é primário. Sinto calor, mas a gente não para pensar, está 38 graus. A gente sente o calor para se questionar o motivo do calor estar sendo sentido. A gente sente dor para se questionar o motivo da dor estar sendo sentida. Então, foi nessa construção de ideia que foi para a fenomenologia, com alguns autores, como Gernot Bohmer, como Tim Ingold, como outros mais, que o pessoal inteiro, todo mundo que fundou o CRESON falava, ou que contribuiu com o CRESON também falava, como Peter Zumthor. Já ouviram falar de Peter Zumthor? Ele tem um livro chamado Atmosferas, vale a pena ler, dá para ler assim de uma tacada em menos de uma hora. Fácil de achar também, está lá no nosso drive. Bem, foi em 2008 que o Cristiane sinalizou para vocês que o termo ambiência foi acordado. Ele foi acordado entre os pesquisadores da área, que são os interessados nas ambiências, que seria chamado de ambiências. E nesse momento que a gente consegue falar o que é esse campo. Então, ela está se referindo ao grande congresso, primeiro grande congresso das ambiências por essa associação, tá? Que nem existia essa associação, mas é esse pessoal que fundou a associação
montou esse primeiro congresso em 2008, mas já se usava esse termo ambientes antes. Só que houve esse grande congresso em Grenoble, nós estávamos lá, e foi acordado, fizeram um grande acordo com relação para cada um no mundo não ficar usando o ambiente de uma forma um pouquinho diferente. Vamos definir aqui como usar o termo ambiente, o significado, as maneiras de referir a esse termo. Perfeito. E principalmente porque ele nasceu muito próximo à ideia da atmosfera, como eu coloquei para você, de outros teóricos que também eram do próprio grupo de pesquisa. Mas o que a gente quer trazer para vocês, então? O desenvolvimento desse conceito, isso nos importa mostrar para vocês, e os entrelaçamentos para a pesquisa e para a prática, profissional também. Então, a arquitetura é muito mais que matéria. Então, isso aqui, Cristiane falou no início aqui com vocês. É muito mais do que matéria, porque não é a planta que você desenvolve, ou o projeto de pesquisa elaborado, seja pesquisa de cunho prático, ou essa que a gente vai determinar cientificamente, né? Epistemologia, etc. Não é exatamente porque ali estão as respostas, é porque existe um fator, o maior de todos, que é o que leva ambiências adiante, que é a experiência. Experiência está na mesma raiz do empírico. Então, o que é pesquisa empírica? É a pesquisa que usa a experiência situada. Então, a arquitetura, que é exatamente onde os nossos corpos estão, ciências sociais aplicadas, onde eles se abrigam, onde eles têm lazer, onde eles descobrem vida amorosa, socialidade, etc., é ali exatamente que a gente descobre o resultado da arquitetura. Então, é muito mais do que a própria matéria em si. Isso pode parecer uma coisa óbvia, né? Tá, isso é muito claro, mas não era tão claro assim até praticamente a década de 90 do século XX, porque também uma virada epistemológica aconteceu lá na década de 60, o mundo pós-guerra, o mundo cansado, o mundo revisando todas as suas condições, inclusive de pensamento, começam alguns movimentos insurgentes, como situacionistas, alguns grupos de arquitetura importantíssimos, vocês já devem ter ouvido esses nomes, Archigram, Super Studio, Guy Debord, nos situacionistas, contribuía com Archigram. E o que isso fazia? Isso fazia com que algumas teorias do espaço fossem transmutadas para o espaço humano. A geografia humana passa a existir, o que é uma coisa importante ser colocada, né? Então, os dados estão voltados para as pessoas e não só para o que está geograficamente colocado. E aí a arquitetura começa a trazer isso. Quando a rua vira casa, década de 60, né? 70, bem nessa virada epistemológica. Quando a rua vira casa, é um trabalho do Marco Antônio Mello, do Arno Vogel, e o Molica, um arquiteto que vai fazer os desenhos etnográficos para entender o que é o Catuí, para dizer que as pessoas vivem aquela vida cotidiana e o valor está ali, fora da matéria, fora da casa e dentro, ao mesmo tempo, do território, daquele território que é circunscrito, que cria uma identidade. Então, eu acho que essa afirmativa é o que coloca a gente assim mais em consonância com o que queremos fazer na disciplina, e aí a gente vai num teórico que se expressou muito na década de 60, que faz um livro que é preponderante, que é Arquitetura da Cidade. Aldo Rossi, nesse momento, também está sinalizando, ele fala, entre alguns outros trechos dele, né, que as fachadas são públicas, ele tira todo o valor privativo que, inclusive, os estilos arquitetônicos fizeram por muito tempo, né? Como o ecletismo, como diversos outros, né? Transportando uma noção de mundo para o interno, ele vai tirando, ele vai dando para o externo. Entre outras conjecturações teóricas que ele faz no trabalho dele, né? Mas uma coisa importante, isso a gente está falando de um arquiteto da prática, Aldo Rossi, no movimento da Itália também, que muito aderida a essa situacionista internacional, né? A arquitetura é qualquer atividade humana que transforma intencionalmente o ambiente físico segundo o esquema diretor, organizando espaço, tempo, significado e comunicação. Ele também está sendo bastante precursor aí, quando ele coloca isso, porque ao mesmo tempo que ele está escrevendo, está o Augoyard na França, fazendo passo a passo, que é uma obra seminal dele, da qual o Dessertor está completamente envolvido. A Cristiane conta a história. O Dessertor, ele se inspirou no Augoyard, né? Inclusive, quando a Françoise Choret quis publicar o livro do Augoyard, chamou o Dessertor para fazer o prefácio, e ele disse: esse livro é imprefaciável. Impossível fazer prefácio para um livro tão bom.
Eu não estaria à altura. E Pra vocês sabem quem é? como é que é. Vocês sabem quem é desertor? Esse nome faz sentido para vocês? Está lá na nossa lista. Michel de Certeau, que se escreve, né? Michel de Certeau, ele nada mais, nada menos do que fez um livro chamado A Invenção do Cotidiano. E esse livro, ele é bem anterior aos movimentos que dão valor ao uso do corpo e à insurreição das transitoriedades na cidade, das derivas, dos passeios, da experiência. Ele é um livro seminal. Então, quando o passo a passo, do Goiás é lançado também na década de 70, junto desses movimentos, o desertor já está assim, bebendo do Goiás há um tempo. Ele fala, nossa, ele também é uma pessoa que me inspira, né? Os estudos dele estão ligados ao que eu estou colocando aqui. É uma figura importantíssima, porque, entre outras coisas, é no trabalho da invenção do cotidiano que o desertor fala da diferença entre estratégia e tática. Levem isso com vocês, porque poucas vezes eu vi estudantes de arquitetura falando disso, mas é importantíssimo. Ele fala o seguinte, a tática, ela nasce e morre. Inclusive, tem aí um termo urbanismo tático, né? É para isso mesmo, ele nasceu para morrer, mas para fazer uma ação efetiva num determinado momento, né? Agora, a estratégia, ela é preliminar, ela é durante e ela precisa perdurar. Então, quando nós falamos de ambiente, estamos falando em estratégias de ação. E o desertor faz um trabalho super bonito diferenciando isso, que vale a pena ser lido, tá? Então, a arquitetura sendo muito mais do que matéria, aí a gente está trazendo para vocês o Michel Serres, que é um livro também maravilhoso sobre os sentidos. Estamos falando dos autores que podem contribuir com vocês. Pô, você preparou um slide. Ele é lindo. E aí você fala que a nossa dimensão experiencial, ela é predominante para interpretar o mundo. Você fala um pouco, Cris, da imagem? Não, eu queria falar um pouco antes do que você estava falando, da década de 60 e 70, porque foi um momento também em que a psicologia ambiental se uniu, né, aos situacionistas. Então, a psicologia ambiental trouxe toda essa questão da apropriação, da domínio territorial. Então, nós temos autores, né, que vieram muito fortes, como o Fischer, sem dúvida, o Gustav Fischer, mas antes dele, o Hall, né, falando na dimensão oculta, que é um livro também que deu início a essa junção, que é o que está na base do nosso trabalho aqui, que é a subjetividade e a cultura. Quer dizer, a gente não fala psicologia e antropologia, porque a gente não é psicólogo nem antropólogo, mas a subjetividade e a cultura, elas estão emoldurando essa nossa área de arquitetura para compreender o espaço, seus significados e seus valores. Perfeito. E uma coisa interessante, então, o pessoal que está com sentidos aí se interessar por Michel Serres. Michel Serres é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Ele é alucinante. Um dos textos dele, são os 5 sentidos, ele questiona os 5 sentidos, porque a Cristiane começou falando também. A ideia dos 5 sentidos é aristotélica, porque foi construída para entender um corpo que não podia ser estudado, né, gente? O corpo só vai ser estudado lá no século XVI. 15, né? Vamos ver o que tem dentro desse corpo, como é que ele funciona. Ah, o coração bombeia, gente, o sangue, que coisa. Achei que era a alma. Não, eu achei que ia ter uma alma, né? Que a doença era uma coisa divina, né? Você começa a entender outros tipos de problema para montar uma cidade. O urbanismo muda a partir disso. Mas o que o Sérgio está colocando aqui é que você tem sentidos que são a forma como eu me posiciono no mundo, que é a própria percepção, como eu ando, se eu estou na cadeira de rodas, se eu manco, é diferente. Tem a estereocepção, que é como eu consigo me equilibrar. Um dia de dor de ouvido mudou toda a sua apreensão do ambiente e, por conseguinte, vai mudar toda a sua apreensão das ambiências vividas. Porque você não está podendo experimentá-las de forma abrangente, completa, conjunta. Então, tudo isso vem para dizer o que ele coloca aqui no final, que a coerência e o significado é justamente essa experiência existencial que a gente faz com o mundo, que a gente desenvolve. E aí, esse é um texto muito bonito, Michele também foi quem separou ele, e de Heidegger, que fala assim, quando eu começo a atravessar uma sala, eu quero chegar em determinado ponto, né? Eu quero chegar na saída, eu já estou lá na saída, porque o meu trajeto e o meu movimento ele é feito condicionado por aquilo que eu quero fazer. Por lá.
Assim como em qualquer outra situação de vida, eu quero alcançar alguma coisa, uma criança que começa a andar tem isso também, né? Ela já está lá, ela já está exatamente no ponto onde ela quer chegar. Nunca estou somente aqui como um corpo encapsulado, mas estou lá. O que acontece? Estou tendo sobre mim aquele espaço, aquela dimensão. Como é que a gente consegue atravessar a rua correndo e não ter sido atropelado? Acredito que ninguém aqui, né? Até hoje. A gente conseguiu fazer uma operação cognitiva importantíssima, que é eu estarei lá em um segundo. Vocês percebem isso, né? Tem Esse essa é o mais questão da basal. antecipação. É. Tá? A antecipação é um processo, um mecanismo psicológico que você se coloca no lugar do outro que está lá, e o outro é você. Então, você tem o mundo todo, né, o ambiente todo que vai além do seu espaço pessoal, para a compreensão do ambiente. O Gustav Fischer fala muito isso quando ele está trabalhando as dinâmicas da psicologia ambiental, até porque na psicologia ambiental o valor do espaço físico ele é preponderante, na ambiência o valor da experiência dos sentidos é preponderante. Ah, então o espaço não importa? Importa muito, porque tudo só pode acontecer se estiver situado em algum espaço físico. Mas o que nos importa mapear, e é por isso que hoje a gente fala muito mais de uma vida prática das ambientes e não só da conceituação, né? É descobrir, então, como é que isso interfere na vivência com o outro. O Osmar, que está no grupo de pesquisa dos I6 agora comigo, né? Uma pesquisa de cartografias afetivas, a gente está indo em quase todo o Rio de Janeiro inteiro. Mas o que importa são as relações que as pessoas estão desenvolvendo com os espaços. Então, é quase como que mudar uma visão que a gente já conquistou na arquitetura, que é ir para a praça pública e ficar mapeando quantas árvores tem ali, né? Como é que está a distância, como é que são os logradouros, isso é bom? Isso é bom, até um ponto. Em outro ponto, você já não sabe mais explicar. Por que essa praça está degradada? O que está acontecendo aqui que faz com que as pessoas não se sintam parte desse lugar? E é isso, então, que está sendo colocado em questão no quesito das ambiências. E é isso também que ele coloca, porque se eu percebo que essa praça é um outro, e quando eu estou nela, eu não me sinto parte desse outro, tem um problema a ser resolvido no campo da arquitetura e urbanismo. É por isso que a gente consegue falar muito bem desses setores que são transversais. O que eu falei para vocês logo no começo, quando eu falei daquela brincadeira do reto projetor. As pessoas todas as pessoas se colocaram na frente de um acetato para desenhar o espaço que elas estão acostumadas a caminhar todo dia, elas começaram a se transportar para lá, quer dizer, elas desenharam os elevadores, mas já se imaginando por trás, sentindo aquela luz que vinha por trás dos elevadores. Então, tentando colocar tudo isso numa planta baixa. E nunca o resultado era igual ao resultado de uma planta oficial, como eu contei no começo. Então, é interessante, às vezes a quantidade de colunas, tem muita coluna lá embaixo, né, gente? A quantidade era maior ainda do que o número de elevadores. Tá nas plantas. Vocês sabem quantos elevadores tem aqui na FAO? Sim. Mas tinha gente que botava 4, ou que botava 3, porque estava cansado de ver o elevador não chegar. Tinha gente que botava 6. Então, tudo isso tem uma explicação de sensibilidade, né? de compreensão, de cognição do espaço, misturando toda a sua subjetividade, toda a sua experiência, principalmente. Se a minha experiência de ficar na fila do elevador esperando só um funciona, a minha percepção daquele espaço vai ser outra. Né? E aí, na hora de desenhar, eles faziam aquilo que eu falei no começo. Inclusive, o nome é mapa cognitivo mesmo, né? Ele está fazendo um mapa cognitivo. Ele vem pela experiência praticada do espaço. E aí, exatamente, falando então sobre isso, sobre antecipar, sobre estar nesse lugar, materializar-se através dos sentidos, a gente pode falar que o nosso processo perceptivo ele é estabelecido nesse corpo e espaço, nessa relação que é colocada, sempre subjetivo e individual. Como é que a gente avalia, então, a ambiência, já que o tema é um tema de abordagem coletiva? É porque as individualidades estão compartilhadas. Claro, se a gente percebe que uma ambiência foi conformada, por exemplo, o Baile Charme ali embaixo do viaduto de Madureira, é um ótimo exemplo. Quando você, não sei se alguém aqui já foi, vale a pena fazer um ótimo experimento etnográfico. É maravilhoso. Você, para estar no centro do Baile Charme, você tem que saber dançar charme.
Não é isso? Então, as ambiências são construídas de modo que os inseguros estão em determinados polos, os exibidos estão em outros, e tem aqueles que são os bambas, né? Que ninguém chega perto e dá espaço para que eles apareçam. É uma etnografia perfeita, porque depende de como esse espaço é interpretado pelo próprio uso dele. Mas esse não é um uso determinado, né? Porque é embaixo de um viaduto. Não tem nada ali demarcado. Acontece porque o fenômeno faz isso surgir. Então, Mas todas é uma as individualidades. arquitetura, segundo a definição do Ross, é uma arquitetura. Exatamente. E aí a gente chega exatamente no ponto-chave, que é a nossa impressão, nossa sensação primária com o mundo, que é feita através dos sentidos. Inclusive, dentro de diversos estudos na psicologia, pessoas que não sentem são pessoas que não estão compartilhando o mundo. Isso é uma questão bem interessante. Pessoas que não têm tato, já ouviram falar disso? Elas não conseguem desenvolver interações importantíssimas com o cenário. Estarmos aqui hoje faz toda a diferença, porque a gente está fazendo essa aula remota, né, nos 2 últimos anos, e falando, poxa, eu estou com calor, mas você está aí na tela, você não está sentindo esse calor, não sei o quê. Como é que está aí? Todos nós agora estamos aqui, lidando com o barulho de fundo do ventilador, já virou até ruído branco, né? Está junto com a gente. Nós estamos lidando com a luz que vem de fora, estamos lidando com uma projeção para onde você direciona os olhos, e todos nós, pelo menos, estamos compartilhando uma mesma temperatura ambiental, não a corporal. Mas isso faz toda a diferença. Toda a diferença para a experiência. Então, os sentidos não são elementos isolados que colocamos em individualização, como, por exemplo, a minha visão é preponderante. Isso não existe. Porque, na verdade, quando eu vejo, eu consigo ver da forma que eu vi, porque o som me permitiu isso, porque meu tato me guiou. Tato, a pele toda, né? A pele toda está aí para dar tato para a gente. Então, esses elementos também vão fazer com que determinados espaços físicos sejam considerados de formas diferenciadas. Essa é uma imagem do livro do Michel Serres, só para vocês saberem. O Michel Serres, naquele livro Os Cinco Sentidos, ele faz uma análise dessas tapeçarias que estão no Museu de Cluny, na França, em Paris. Muita gente que vai a Paris acaba não conhecendo esse museu, e eu acho assim, fundamental, né? Mas dá para procurar na internet. Essas tapeçarias, elas são imensas. E na época medieval era muito difícil ter a cor vermelha, né, para fazer tapeçarias. Então, elas são inéditas em tudo. E cada uma delas fala de um sentido. Conta uma lenda, né, de uma princesa medieval, de um príncipe que foi, voltou e trouxe a chave e tal. E cada uma é dedicada a um sentido. Então, no livro, quando vocês forem ler o livro do Michel Serres, eu ia falar Michel Serres, é tudo Michel. que o Museu de Cluny fica perto do Boulevard Saint-Michel. Então, pronto. Procure na internet essas fotografias dessas tapeçarias, né? Medievais, antiquíssimas, maravilhosas. Que ele coloca como base para cada um dos sentidos que ele analisa. E, além disso, tem os simbolismos da tapeçaria, né? Que isso também é outra coisa interessante. Por que essa folha... Exato. Por que essa folha vira assim? Por que esses animais estão colocados nesses locais? Isso também tem a ver com a cultura, obviamente, né? Quer falar um pouquinho, Cristiane? Isso é mais para falar que a neurociência hoje está ajudando a gente a confirmar tudo que a gente fala a respeito desse sentido, dessa intimidade da subjetividade em relação ao que está externo, né? Então, tem sido feita uma série de testes, né, não, o nome que se fala, meu Deus, tomografia computadorizada. Ressonância magnética funcional, acho. Né? Não sei, né? Que mede as atividades do cérebro enquanto a pessoa está fazendo algumas determinadas atividades. Então, esses neurocientistas, eles descobriram que quando você começa a falar dos sentidos, mesmo que você não esteja sentindo um cheiro, você começa a falar de determinado cheiro, por exemplo, o cérebro começa a atuar justamente na zona que atua quando você está sentindo algum cheiro. Então, a sua imaginação, ela ativa exatamente os mesmos pontos cerebrais que o estado físico, né, que estaria se você estivesse imerso em determinado ambiente. O Alain Berthoz tem uns trabalhos interessantes, também do grupo da Ambiências, ambiances.net, né?
E o que ele tem de interessante também, acho que foi ele também do estudo da imagem do Eu não sei se tem aí, tem. Eu acho que não. Eu acho que não. Não. Pode falar também, se quiser. Não sei se tem. Tem não, tem não. Ele faz um experimento muito interessante. Ele mostra primeiro pode ser qualquer imagem, mas no caso ele mostra a imagem da Vila Savoie, né, de Le Corbusier. E aí ele fala para as pessoas que estão sendo medidas, monitoradas com os aparelhos da ressonância, ele pede para olhar e comenta, né? Você está vendo a Vila Savoie, o sol está batendo, ali do lado tem um gramado na frente, tem uma pessoa de blusa vermelha com cachorrinho, mais na frente tem uma pessoa de blusa azul, eu me lembro assim, da imagem que ele mostra. Em seguida, ele mostra outra imagem de outro ângulo da Vila Savoie e pergunta: a pessoa de blusa vermelha estava vendo esse ângulo? E aí o cérebro da pessoa começa a se situar no lugar do outro, para ver se é dali que ele estava vendo aquela imagem. Então, é todo um trabalho mental e que mostra, segundo o Alain Berthoz, mostra que estar situado no lugar do outro, ou seja, uma empatia com relação ao outro espacialmente, é a mesma coisa que você estar no local procurando um local, um lugar procurando se situar. Então, existe essa correlação cerebral entre você estar se imaginando lá e você estar efetivamente lá. Ele percebeu que tem um campo, inclusive um hipocampo, que na hora que você foi demandado a se colocar na posição do outro, você desenvolveu. E é o mesmo hipocampo que lida com os sentidos. Então, geograficamente, se localizando e os sentidos em atividade. Então, foi isso que ele mostrou também. Não sei se vocês têm alguma leitura de neurociência, nem precisa ter, mas nós temos um cérebro que funciona em 1000 partes. E essas partes vão funcionando interdependentes às outras. Inclusive, se você tiver, né, um traumatismo de um lado, você vai ter que compensar através do outro lado alguma outra coisa. E é o que ele percebeu, que na hora que você foi obrigado a estar naquela situação, você teve que lidar com o campo dos sentidos. Sentidos. Cheiro, tato, sua pressão atmosférica, para que você pudesse estar no mesmo lugar geográfico que o outro. Então, ele praticamente está defendendo isso que o campo das ambiências vem falando. E com relação à empatia também. Né? Quando você se coloca no lugar do outro empaticamente, você age como sendo ele, por exemplo. Você vê uma cena triste de uma pessoa abraçando uma pessoa doente, você acaba chorando também porque você se coloca no lugar do outro. E é o mesmo local do cérebro que age, que se movimenta a partir dessas emoções. É um estudo bem pioneiro, até, para falar a verdade. Vou fazer uma brincadeira aqui, só para dar uma relaxada. Ontem a gente fez a apresentação final de desenho de observação, são alunos calouros, assim, primeiro período. Não sei, eu estou vendo alguns aqui que talvez eu reconheça. E na apresentação teve um dos alunos que desenhou uma professora, desenhou. Ele viu a professora abraçando um outro aluno e falando assim, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Ele desenhou essa cena. A professora abraçando e dizendo, vai ficar tudo bem. Eu fotografei, falei, vou mandar para a Daniela. Daniela, o nome da professora. Na hora que eu fui mandar no WhatsApp, eu mandei para o Daniel, é um doutorando nosso aqui. A imagem era um desenho de uma professora abraçando, vai ficar tudo bem, aí ele. Professora, quer conversar comigo? O Daniel, desculpa, era Daniela, não era Daniel. E não tem problema, não. Então, ele se sentiu muito no meu lugar. Ele achou que eu estivesse querendo abraçá-lo. Bem, é isso, resolvi a situação. Mas eu ria sozinho com o Daniel, me desculpa pelo que eu fiz com você. Você já sofreu tanto. Ele deve ter demorado. Meu Deus, ela está precisando de uma ajuda. Então, gente, perceber é uma forma de ação. Eu vou até parar nesse momento aqui, porque... então, não sei se nós colocamos o Noé na nossa bibliografia, mas vale a pena vocês procurarem trabalhos interessantes. Um deles é o seguinte, o que é percepção? Se a gente pegar assim, a base filosófica da percepção, que é Merleau-Ponty, tem um monte de teoria que a gente está lançando aqui para vocês, é uma enxurrada. Coitado. Tá todo mundo nervoso, né? Mas tá tudo lá na lista, tá? Fenomenologia da percepção. É um cara chamado Merleau-Ponty. Quem é Merleau-Ponty? Um dos grandes fenomenólogos também do século XX, que vai colocar em questão, a partir de Russell, né? Essa leitura linguística da percepção.
Aí ele fala que tudo tem um significado e um símbolo. Mas o que o Noé fala de interessante, que inclusive simplifica e torna um pouco mais abrangente, é que ele fala que percepção é ação. Ela exige que você tome uma atitude frente ao fenômeno. Então, se você não faz isso, você não está percebendo. Você não está ativando a sua percepção. Então, na percepção, nós somos convidados a colocar todos os nossos sentidos em uso. Mas o que é a percepção? É a etapa secundária da nossa existência no mundo. Então, como bebês, vamos voltar lá atrás, né? Como bebês que fomos, a gente precisou entender que o dedo fazia parte da mão e que a mão fazia parte de um corpo, para que o sentido do tato fizesse sentido para todo o nosso contexto. Isso que eu estou falando para vocês é bobo, né? Mas olha só, quem teve um bebê há pouco tempo percebe isso. A dificuldade de um bebê de juntar uma mão com a outra. E quando ele consegue isso, ele venceu uma etapa enorme, que é a percepção. Ele fez a segunda etapa de reconhecimento do mundo, que é cada vez que eu bater a mão, vai fazer barulho. Cada vez que eu jogar a bolinha no chão, vai fazer barulho. Vou jogar tudo no chão. É isso. Vamos jogar tudo, vamos bater tudo na parede. Isso é percepção. Percepção é ação. Então, nunca mais vai reclamar de criança nenhuma na nossa vida, né? Percepção é ação. E a consequência é justamente um cérebro que alcança respostas, né? Operacionalidade, porque ele está entendendo que existem explicações, que são explicações ambientais, do outro para o ambiente, né? E do ambiente para o outro, vice-versa também. Então, no final das contas, ambiências é difícil de explicar, mas é facílimo de sentir. Né? Se a gente pudesse agora se transportar para qualquer lugar aberto, para uma praia paradisíaca, de uma areia muito branca, né? E uma água muito cristalina, com a temperatura de hoje, a gente estaria, com certeza, numa postura muito diferenciada do que está agora, claro, nessa sala. Então, o espaço físico interfere? Sim, interfere. Mas também o que interfere? Tá bom. O que também interfere para nós é o que nós experimentamos. A tarde chuvosa é boa, pode falar. É que uma vez eu e Érica escrevemos um artigo que começava. A gente queria que a plateia. Isso foi no Ena Park de. Foi no Ena Park? Foi em Salvador. Salvador. E a plateia estava cheia de gente. E eu comecei falando o seguinte: feche os olhos. Imaginem uma tarde chuvosa. Eu queria dizer o que era ambiência, né? Imaginem. Aí comecei a falar da umidade, do chão molhado, refletindo a luz do sinal de trânsito, das crianças gritando, correndo, botando o pé na lama, as mães desesperadas gritando, a padaria estava com cheirinho de pão quente, estava aproveitando que as pessoas estavam indo correr para se abrigar da chuva embaixo da lona da padaria e acabavam comprando pão. Enfim, comecei a falar dessa tarde chuvosa, da chuva, do cheiro de terra molhada, para, né, falar um pouco do que era ambiência, para misturar todas as sensações e também os sentimentos. Que no final eu perguntei, quando acabou, se alguém imaginou essa tarde chuvosa em algum lugar da sua infância, e 80% tinha imaginado uma cena que tinha como suporte espacial algum espaço que vivenciou na infância. Enfim, comecei falando o que era ambiência, né? Os mecanismos psicológicos e culturais que afloram nessa hora de você sentir, experienciar o ambiente. Gente, nesse dia, isso foi antes do almoço, aí teve uma pausa para o almoço. Nessa hora, caiu um dilúvio em Salvador, mas uma chuva que inundou tudo, carros parando, não sei o quê. E o Luizinho, que é o professor da UFPE, chegou para mim e falou: Cristiano, nunca mais me faça pensar em tarde chuvosa, porque nunca mais eu quero ouvir esse negócio. Olha, e no resultado disso, ele falou que aquele povo todo pensando em tarde chuvosa atraiu aquela chuva absurda e inundou Salvador. Eu prometi para ele que eu nunca mais ia falar de tarde chuvosa. Eu vou nem ler o artigo, nem ler. Pois bem, foi um transe, né? Foi um transe. Isso tem a ver também, aí falando sobre como é preciso estar situado. Vocês conhecem esse local aqui? Vocês conhecem esse local aqui? Sim, né? É o mesmo local físico, mas não é a mesma ambiência. Então, qualquer pessoa desavisada no Rio de Janeiro falaria: olha, que lugar pacato, tranquilo, não guia, a arquitetura vai ter isso. Que é.
Exato. Mas na vida real vai ter isso. E lá tem muito mais dilemas para serem levados em conta, né? Uma população que mora ali, subindo por aqueles becos, tem tráfico, você vê o pessoal vendendo ali, na hora que está subindo, a pessoa já está ali. Tem outros dilemas para viver ali, que são as ambiências locais. Sem a experiência, a gente não pode dizer o que o ambiente é. E aí, é o ambiente encarnado. Isso é uma palavra que é traduzida em diversas línguas, de diversas formas, né? Em inglês é muito bonito, que é embodied. Embodied ambient or environment, né? Então, o que eu acho que é legal da gente falar aqui? É que sem o corpo, a gente não consegue delimitar uma ambiência, mas a ambiência, ela precede qualquer existência. Por quê? Porque antes de eu ir na Pedra do Sal, eu também já estava desejando, eu, pelo menos, né, ver isso daqui. O samba que tem lugar e hora marcada para acontecer. Existem alguns atributos que eu vou falar mais no finalzinho da apresentação, eu já olhei agora, porque a Alice tem que chegar daqui a pouco, vou dar uma acelerada, mas principalmente porque a ambiência não é o espaço físico sozinho, não é um ambiente. Ela é o ambiente urbano, o lugar urbano, somado a todas as expressões dos sentidos que vivenciamos. Então, os cheiros, os sons, o movimento, as pessoas. Aí temos ambiências, e elas mudam? Sim, mudam. Toda ambiência é cambiável, senão não será ambiência, senão ela terá sido provocada. Exato. E ela não pode ser resumida também a um fator, né, a um conjunto de fatos isolados. Por quê? Porque ela tem que ser preenchida de significados pelo evento, pelo que está acontecendo ali. A Feira Livre, a Pedra do Sal com o evento, a Praça 15 também, durante o dia da semana, que fica vazia e, de repente, muda seu status no final de semana. Tem o dilema da convivência com os policiais, com os locais. Toda a ambiência justamente vai lidar com esses fatores memoriais, culturais, que fazem parte de onde ela está acontecendo, que é o espaço físico, que é o situado. Então, a gente diz que toda experiência é situada e toda ambiência é situada. Não dá para falar de uma ambiência olhada por uma foto, por exemplo. Isso é outra coisa importantíssima na pesquisa. Vamos criar uma metodologia de trabalho que eu vou apresentar uma porção de imagens, você pode descobrir tudo menos ambiência. Você vai descobrir identidade, vai descobrir memória, né? Você vai descobrir muitas coisas, mas a ambiência você não vai descobrir, porque você tem que estar situada. Que a ambiência se sente. Exatamente, exatamente. Teve um trabalho que eu acompanhei de um TFG, um dos primeiros TFGs teóricos aqui da FAO, que foi um trabalho lindo, inclusive, ela falava sobre o boi tolo. Vocês conhecem o Boitolo? É o bloco que ninguém sabe onde vai começar o dia inteiro, 24 horas andando pela cidade. Você vai se encontrando com ele durante o dia. E ela queria que as pessoas que participaram do Boitolo no ano que aconteceu o trabalho dela voltassem para falar da experiência. Aí o que ela fez? Ela pegou as pessoas, foi na casa dela, sentou e começou a fazer entrevista. Eu falei, não! Você vai fazer de novo o boitolo com todas elas. Você vai andar de novo pelos lugares, não é? Você não quer que ela reaviva? E aí você vai trabalhar com memória. Mas você não vai conseguir fazer com que ela fale desse espaço se ela não estiver de novo nele. E até se ela não perceber, nossa, tá até meio vazio hoje, meio estranho, né? Mas durante o carnaval, não. Você tem que criar as contradições para que você possa falar sobre os eventos também, né? Então, um outro exemplo. E aí, dentro desse grande conjunto de trabalhos, do Cresson, principalmente, vários pesquisadores envolvidos na rede ambiências, a gente tem, então, de onde extrair essa origem, que vem da palavra Stimmung, que é do alemão. Esse Stimmung, que é associado como tonalidade afetiva, é exatamente como se eu pudesse pincelar uma cor, né, ou dar uma nota mais grave, mais aguda, para mim, a sensação nesse lugar. Esse Stimmung reúne, então, essa riqueza da ambiência, porque toda ambiência é experimentada por uma determinada tonalidade afetiva. A gente está escrevendo um livro agora, né? Daqui a pouco vai sair, com pesquisadores do Pará. Vocês vão comprar? Com certeza, está super legal. A gente está há muito tempo se esperando nele, né? Mas falando justamente sobre isso. Tonalidades afetivas têm a ver principalmente com o estímulo que é dado pelo lugar em que você está e pela condição em que você está. Quando você vai no dicionário, estímulo, ele traduz por humor. Mas não é bem humor, né? Esse tradutor é muito falo. Literal. Na verdade, o estímulo vem na origem da palavra de por exemplo, uma orquestra que está afinada, está toda no mesmo tom, todo mundo tocando
afinado dentro do mesmo tom, em conjunto, criando um conjunto, né? O estímulo vem daí, né? Então, como o Goiás diz, estímulo ele traz de maneira maravilhosa, intensa, tudo que faz sentido na ambiência. Ela atravessa a dimensão física, quer dizer, a concordância, a modalidade psicológica, que é a tonalidade afetiva, e a sintonia, e aí que a gente está falando de uma orquestra, tocando em sintonia, com os outros, quer dizer, a ressonância com o mundo. Né? Esse texto do Algoiá está naquele livro que a gente publicou aqui no Arquitetura Subjetividade da Cultura. Ah, sim, no nosso grupo de pesquisa, no site, a gente tem um monte de livros para baixar, que são livros importantes que vale a pena vocês buscarem também, tá? Eu vou tentar dar uma acelerada. Então, para resumir assim, a gente quer separar bem o campo da ambiência, que ainda é mal interpretada como sendo o espaço em que estou. Vamos ignorar isso agora completamente. A ambiência é justamente onde estou, como estou. E, principalmente, dizendo que nós não aprendemos com a ambiência, né? A ambiência ela é compartilhada pela experiência coletiva sempre. Então, de certa forma, tudo interfere. Alguma coisa interferiu nessa minha experiência, novamente, como percepção é ação, né? A praxis vem desse meu reconhecimento de mundo. Essas imagens que eu vejo, elas só me relembram coisas que eu passei, ou coisas que eu posso sonhar. Isso daqui eu trouxe, foi uma experiência que eu tive com o Cristiano. A gente chorou nesse dia. Tem mais, tá É bom? bem rápido, senão também está um tempo aqui. Eu vou trazer o filme inteiro aqui. Esse é um tipo de experiência que você não pode relacionar, né? Eu mostrei imagens que a gente consegue, ok, os moinhos estão na Holanda, né? Isso aqui está em São Paulo, esse prédio eu já vivi. Mas se eu nunca vivi, de onde vem então essa experiência? Ela está em você, por isso que diz que uma experiência precede o próprio ambiente, que ela começa cognitivamente naquilo que a gente também espera encontrar. O nome dessa exposição, que foi o que antecipou o Van Gogh, né? Lá no ateliê de Lumière, essa exposição é o Japão Sonha. Tudo que lembrava o onírico no Japão. Eu vou passar aqui um pouquinho adiante, tá? Então, onde queremos chegar? É que os sentidos, por meio dos sentidos, podemos interpretar e fazer também, criar, né, uma forma rica e intensa de analisar os espaços. E vários arquitetos também falaram sobre isso, entre eles Pérez Gomes, que nem está aqui, né? Pérez Gomes, Newell Leach, o Santin Simmons. Bem, por que isso é importante? Principalmente por uma menção de Falabrecht, aliás, um pesquisador que também vale a pena ser conhecido. Ele fala, o que está aqui em amarelo é precioso, né? Se o espaço afeta a mim e ao outro, então entendemos que estamos envolvidos na mesma ambiência. Nós dois estamos passando por essa ambiência, cada um vivendo de uma forma, sem dúvida, né? Mas o mundo é o mediador dessa reciprocidade moral. A ideia de eu no mundo faz com que a compreensão do outro, em analogia a essa experiência, possa ser colocada. Então, estão todos dançando? Não. Estão todos sentados? Não. Mas estão todos vivendo a ambiência. E por que é importante, então, mapear, analisar ou estudar a ambiência para o campo da arquitetura e urbanismo? É porque já está evidenciado que os métodos aplicados em bases cartográficas, aquela que você olha de cima, sabe? Eu sou o grande Deus, olho de cima e digo para você tudo que está acontecendo, não funcionam. Eles não funcionam porque eles não têm a constância, que é voltar várias vezes, identificar as mudanças. Eles também não têm a dinâmica, que é, deixa eu fazer parte daqui, então a ambiência me exige ser um pesquisador participante, um observador participante do evento, eu tenho que estar lá, eu tenho que interferir, como os etnógrafos, né, os etnólogos nas suas saídas faziam, e a ambiência também impele a ação, então ela conduz a percepção. Isso é a parte mais rica do conceito de ambiência, que está nos textos do Jean-Paul Thibault, que estão na lista, que está nos textos também que nós temos escrito. Essa é a parte teórica. Só faz sentido se a gente começar a colocar na prática, que é analisar o que realmente são esses espaços. Então, bases constitutivas. A ambiência é esse conjunto do suporte espacial, o mundo urbano, né? Pelos estímulos sensoriais, mas o objetivo é estudar as relações entre corpo e espaço
numa realidade em que estamos, a gente não vai buscar precedências históricas nem nada, então a gente trabalha pelo viés etnográfico, é o que está acontecendo agora, e principalmente as pequenezas da vida cotidiana contam para tudo. Então, a invenção do cotidiano lá do Desertor continua vivo e ativo, mesmo sendo um trabalho assim de uma década até anterior à década de 60, acho que é 40. Não, é 70 dele? Os primeiros escritos eu sei que são anteriores, né? Ele está pensando sobre isso antes. E aí, essa certeza de que a visão pode iludir o observador, ela até é uma sentença um pouco falsa, mas por que ela está aqui? Porque a gente não leva um sentido único conosco, a gente leva todos. É a nossa carne inteira que vai. Apenas um corpo que não ouve, que não sente, né, que não tem tato, poderia dizer que está levando um sentido em detrimento do outro. E ainda assim, é uma deficiência raríssima no mundo, mas existe. Vocês já ouviram falar que é uma pessoa que não ouve, por isso não fala, e ela também não tem tato. Existe uma pessoa que era assim, esqueci o nome dela, foi muito analisada. Helen Keller. Não, mas a Helen Keller, ela tinha Ela tato. tinha tato? Ela tinha menos um sentido, um ou dois sentidos Ela não só. era, Ela não tinha visão. Ela era cega. Mas ela... Cega, surda e muda, exatamente isso, né? Então ela só usava o tato, esqueçam tudo que eu falei, tá? Bem, trouxe para vocês algumas imagens, são provocativas, tá? Não vou falar sobre elas, não. Não, ele tem que falar, aquela anterior não foi feita pelo cego. Ai, desculpa, não podia falar. Ai, desculpe. Estraguei a minha... Antecipação. O que tem de interessante nessas fotos, assim, para mim, né, é o movimento que elas fazem. Alguma coisa chamou a atenção para vocês? Tem alguma coisa que chame a atenção mais do que outra? Tá. Oi? Sim, são preto e branco, sem dúvida. Isso chama muita atenção. Tem um desfoque, né? Mas a Cristiane antecipou aqui, era onde eu queria chegar. Esse é um grande fotógrafo, Eugene Babka, que inclusive vem ao Rio e fica deslumbrado com o Cristo Redentor, mas ele não vê. Ele não tem visão. O que ele faz? Ele usa todos os outros sentidos para ser estimulado. Então, obviamente, ele faz ambiência, porque para ele tirar foto do Cristo Redentor, ele me leva lá. Eu não vou te mandar foto da minha casa, eu quero ir lá. Você não vai ver, mas não importa. Não importa. A foto é tirada justamente na compensação dos demais sentidos. Isso aqui é riquíssimo. As pessoas estão todas lá, essa confusão de corpos, né? As pessoas estão lá. E ele consegue mediar essa fração de segundo, né? Essa fração em que a foto é produzida, e ele não fica fazendo foto digital, não. É analógica mesmo, é uma, é duas. Ele tem o elan do momento pela temperatura, pela conjunção de fatores. Então, quem estiver interessado, vale a pena pesquisar. Sim. Tem umas fotos dele em que ele mostra que ele está atrás de uma janela em alguns momentos. Tem umas coisas muito interessantes do Eugene Babka, mas ele é um cego. Ele é um cego de nascença, inclusive. Então, o que é interessante é como é que ele usa a visão. Mas ele usa a visão no campo das ambiências, porque ele sempre faz tudo de forma situada, localizada. E aí, novamente, a gente volta, né? O aspecto físico sempre moldurado pela construção social do espaço. E isso é importante. Isso aqui está na tese da Kátia. A Kátia vai estar falando com a gente, Kátia de Paula. Ela coloca isso daqui, que vem também das teorias do Jean-Paul Thibault, quando ele fala sobre o espaço construído na ambiência. Tudo que nos cerca precede e remonta. Tudo que nos rodeia é produzido por práticas sociais que têm as suas atividades e que definem. Então, a ambiência é um agente de ligação entre as diversas sensações que a gente experimenta. Quando a gente percebe que todos estão vivendo uma determinada ambiência, a gente também pode dizer que foi ela que conquistou isso. Foi ela que funcionou como agente de ligação. Eu vou repetir o que o Goiá falou. Muito difícil de explicar a ambiência, né? Parece uma coisa mística, mas é muito fácil de sentir. Porque eu sei dizer que um espaço é potencialmente marcado pela ambiência quando eu sei que todos estão participando ativamente com o seu corpo, né? Com essa modulação corporal. Modulação corporal é outro tema também muito importante, né?
ela não é objeto da percepção, outra coisa importante, mas ela estabelece os termos da percepção. Então, primeiro eu sinto. Sinto calor, sinto felicidade, sinto tristeza em determinados lugares que eu esteja. Depois você faz a atividade de percepção, igual a criança que quer jogar tudo no chão para estudar, né? E aí, esse estado de percepção não é justamente o objeto, mas sim porque a ambiência existe naquele lugar, a minha percepção está afetada por ela. Faz sentido para vocês? Isso é outra coisa que a gente tem que lembrar, que muitas vezes a gente fica achando assim, peraí, que eu vou agora perceber a ambiência. Pelo contrário, essa ambiência está lá, as pessoas já estão usando. Se você estiver sozinho, não é ambiência, outra coisa importante. Ambiência é um aspecto de avaliação coletiva, espaço de uso múltiplo, tá? Então, isso também é importante. Se você está sozinho, você está estabelecendo a sua percepção. Se você está numa ambiência, você está justamente reconhecendo, porque a ambiência estabelece os termos da percepção. E aí, outra coisa acontece aqui. Isso aqui é um estudante, acho que já se formou aqui na FAO, que é o Léo, que vai para a fábrica Behring e ele vai colocar um olhar que é um olhar é um olhar solitário. É uma percepção que ele está construindo. Ele não está fazendo ambiência aqui, mas ele está percebendo essas frestas, esses volumes que as ausências na fábrica Behring estão permitindo a ele. Eu trouxe só como referência para vocês, para a gente falar que realmente não está construindo ambiência aqui. E aí, o lugar que precisa desse nosso investimento corporal se torna um espaço encarnado, que eu falei com vocês há pouco tempo, né? E como é que a gente explora ambiências? Como é que a gente analisa? Perdão. Primeiro, se ela ocorre antes do nível da minha consciência, no meu estado perceptivo, ela não precisa ser intelectualizada. Estou bem, quero fazer parte daqui. Não quero fazer parte daqui. Não sei dançar charme, não estou conseguindo ficar nesse baile charme aqui, né? Mas estou conseguindo entender que existe uma ambiência. Determinados grupos estão compartilhando as diferenças dessa ambiência. Sou parte dela. Então, isso é outra coisa importante. A gente não para tentar entender por que algo é importante ou não. A gente mapeia quais são os elementos que identificam uma ambiência. Por exemplo, grande envolvimento com a dança, ou grande envolvimento com a troca, como é o caso dos mercados populares, né? Aqui mesmo, nós estamos construindo uma ambiência da escuta, né? Da atenção. Ninguém está interferindo uns nos outros, né? Vocês estão receptivos a duas pessoas que estão dando falas a vocês. Aqui tem alguma coisa construída também. A gente poderia ser interrompido drasticamente por qualquer evento. Não vou falar nada, porque já que a Tati Chuvosa também criou isso, né? Não vou falar, né? E o corpo é o elemento que precede isso tudo, tá? E onde é que está o corpo? O corpo está em tudo. A gente está enchendo a cabeça dele. Isso que eu falo, o corpo está em tudo. Já existiu várias interpretações sobre o corpo no campo aristotélico, a filosofia fez muito isso, inclusive relacionando à alma, mas o de Nietzsche é o melhor, Zaratustra. É um dos melhores, porque tudo é corpo. A alma é o nome de qualquer coisa do corpo. Então, qualquer coisa que entre em contato com a ambiência se torna corpo. Então, se eu estou manipulando, sei lá, um carrinho de venda, né? Aquilo ali é um corpo estético, né? Eu ando com ele, eu vendo, sei lá, sorvete, caipirinha, o que quer que seja, né? Esse é um corpo estético que faz parte da ambiência. Isso é uma coisa que foi permitida pelas recentes teorias sobre valorização do corpo e subjetividade, coisa que não era muito comum, porque nossos preceitos vêm do Ocidente e vêm de um Ocidente da escola grega, né? Onde, inclusive, nem todo corpo era permitido, só para começar, né? Na Ágora tinha separação de corpos, mas uma evolução dessas teorias, inclusive com o Archigram, que é essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, né, de uma cidade em movimento, em que os corpos entram e saem dessa grande cidade que anda, né? É uma outra forma de interpretação. Até um movimento acelerado e contínuo de qualquer metrópole que dá para a gente. Agora sim, a partir da década de 70, os movimentos são todos coordenados, né? Nos Estados Unidos, com Tompkins, a teoria dos afetos. E o que a teoria dos afetos se liga? Se liga ao corpo e se liga à experiência. Eu vou resumir bem resumido, tá? Porque o que a teoria do afeto faz, e que Tompkins traz isso no início da sua abordagem, é que os afetos necessitam de gestos. Então, quanto mais um corpo interfere no outro, mais a ambiência é mobilizada.
Alice, vou só fechar aqui para você, tá? Bem rápido. Puxa uma cadeira, aqui, ó, tá? Bem fechado mesmo. Então, o nome interessante para quem se interessou sobre o assunto, Sylvan Tompkins, tem uns trabalhos bem interessantes dele na internet, muitos que foram traduzidos, e tem um discípulo dele, que é o Ben Anderson, que fala muito da teoria dos afetos, que começa na Alemanha. Aliás, Alemanha e França, né, se dão as mãos e vão fundando boas partes das teorias que a gente está falando aqui hoje, mas principalmente porque isso também vai ser recorrido na arquitetura. Quem vai recorrer? Palasmar vai recorrer à teoria dos afetos, Zumthor vai recorrer, quem mais vai falar sobre isso? Guattari, Deleuze e Guattari, na complexidade das cidades. Todos eles vão falar que são os gestos que fabricam essas relações com o mundo e essa experiência dos atos que é impronunciável para mim, mas é Wirkungserfahrung, tá? É essa palavra incrível. E nesse mundo encarnado, então, podemos experimentar. A ambiência não é algo subjetivo no homem, mas é algo que fora dele, como eu disse, né? A gente constrói a percepção de acordo com a ambiência, né? É algo que fora dele constrói uma união entre homem e espaço físico e o seu ambiente. E isso aqui é para dar um print mesmo, vale a pena vocês fotografarem, porque depois de muito tempo a gente consegue fechar em 10 atos, né? O que são as respostas para as ambiências. A ambiência pode ser caracterizada pela sua pregnância, quer dizer que estabelece lugar. Se eu estiver sozinha, como eu falei, não tem ambiência. Mas se a gente está analisando um aspecto coletivo da nossa experiência na cidade, a gente está falando, então, estabelecer o lugar é ambiência. Mobiliza o corpo, precisa de ação. Até porque, como falei para vocês, o segundo ato é o ato de percepção do mundo, né? Então, estabelece ação. Compõe o cotidiano. A gente não está preocupado com os shows que serão montados e que vão buscar criar, né, um cenário. A gente está falando do cotidiano, é aquilo que interfere na nossa compreensão de mundo. É transmitido ao homem pela percepção, e aí os cinco ou seis verbos maravilhosos que ela engloba, qualifica, se instala, religa, estimula e vivencia, se vivencia, né? É assim que a gente estuda as ambiências. E é assim que a gente consegue dizer se está realmente estudando ou não uma ambiência, né? E relação com o corpo, obviamente, porque corpo é comportamento. Gente, eu vou passar bem rápido, porque aqui está superestimado com vocês, tá? Vou chegar só num ponto legal, que foi o que eu tinha falado sobre a mudança do reconhecimento do corpo por dentro, corpo dissecado, que também mudou nossa expectativa de urbanismo. A gente consegue entender hoje, né? Vias Largas, aliás, que foi Barão de Haussmann em Paris, o que foi, né? Quem foi que fez o trabalho ali em Londres? Eu não sei se eu vou trazer para vocês, mas foi L'Enfant. Bem, todos eles foram chamados para operar isso daqui, ó. Vias mais rápidas, artérias, criar circulações, articulações, analogias ao corpo. É isso que a gente vive hoje. Então, por analogia ao corpo, a gente ainda pode melhorar muito nosso sistema urbanístico. Deixo aí para vocês a tarefa, né? De criar essas ficções concretas. E aí, por fim, atributos da ambiência que a gente vai falar na nossa disciplina toda, tá? Capacidade de evocar a memória, processos de construção identitária, experiências cinéticas e também de ordem espacial, estruturar uma ideia de lugar, quer dizer, tem que estabelecer lugar, eu tenho que conseguir me sentir, entender aquele espaço físico como lugar, noções estéticas de coletividade, construção de corpo urbano. E elas podem ser de diversas formas, né? Podem ser físicas, sinestésicas, sonoras, olfativas, né? Então, uma festa com som ou uma projeção em determinado espaço pode estar construindo pelo uso coletivo também alguma coisa. Podem ser midiáticas, comunicacionais, funcionais, morais e etc. E, como eu disse para vocês, que uma imagem, uma fotografia não pode produzir ambiência, mas pode estabelecer meus termos da percepção. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho com Cartier-Bresson. Como ele muda meu foco de percepção em todas as fotos que ele constrói, né? E todas elas são feitas para que você realmente se coloque na postura. Inclusive, foram as primeiras fotos das pessoas olhando, né, para o fotógrafo. Isso acontece também com Malta. Malta também tem umas fotos em que ele mira a pessoa e ele fotografa nessa hora. E isso modifica muito também a nossa forma de enxergar isso aqui que está sendo colocado, né? E essa imagem que está aqui do lado direito, ela é linda, é um trabalho que foi feito na Rocinha. Ai, desculpa que eu não botei a fonte, achei que eu fosse colocar. Foi um trabalho que foi feito na Rocinha com um fotógrafo chamado André,
que ele coloca a comunidade para interpretar as mesmas fotos do Cartier-Bresson. São várias. Procure porque foi feito na Maré, e é a coisa mais linda do mundo, gente. Então,